Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. E vamos lá, vamos falar aí da Federal de Santa Maria. A galera fez a prova no domingo, ontem, dia 9 de julho, né, de 2023. E aí o povo tava em surto psicótico. Meu Deus, eu tangenciei, fugi do tema, o que é que deu agora comigo? Então vamos lá. Uma seguidora entrou em contato comigo e pediu para que eu corrigisse a redação que ela escreveu para a prova. E aí eu expliquei para ela que o meu contexto de correção é diferente de um contexto de prova, que geralmente os alunos, quando eles passam a versão definitiva, não é a mesma, totalmente igualzinha que eles escreveram no rascunho. E aí, por esses motivos, pode ocorrer uma discrepância na nota. Ela falou que tudo bem, que o importante mesmo era eu fazer essa correção para ela entender o que aconteceu. Para quem não sabe, a Federal de Santa Maria, ela cobrou no último vestibular um artigo de opinião. Eu não tenho acesso ainda aos textos de apoio e nem a proposta, tá? Exata. Então, a aluna me passou que a proposta era um artigo de opinião sobre a felicidade por meio das interações nas redes sociais. A felicidade por meio das interações nas redes sociais. E aí os alunos começaram a me mandar muitas mensagens lá no Instagram, falando que acharam que tangenciaram, que abordaram só a infelicidade, que abordaram só a positividade, enfim, com dúvidas. E aí eu vou comentar com vocês sobre esse tema e pensar nas possíveis abordagens que poderiam ser dadas. Lembrando que eu não tenho acesso aos textos de apoio e que se você escreveu algo que eu não mencionei aqui, não significa que você zerou a sua redação. Pelo amor de Deus, não quero ninguém entrando em surto psicótico aí do outro lado, tá? A felicidade por meio das interações nas redes sociais. Então, olha só, a proposta, né? Essa aqui é a redação que a seguidora me mandou. A proposta, gente, ela não especifica para você falar apenas se há ou não felicidade. Então, lembrando, gente, a base, né, do artigo de opinião, e aí tem 45.922 vídeos aqui no meu canal ensinando. A base do artigo de opinião é essa. É você apresentar uma tese e defender essa tese por meio de argumentos, tá? Então, você tem que lembrar que aí você tem a obrigatoriedade de colocar título, a obrigatoriedade, né, de ter uma máscara social, a importância aí de você trazer argumentos que estejam sustentados em outras áreas do conhecimento, trazer argumento de autoridade, trazer informações, né, dados, situações. É importante que você seja ácida na redação, é importante que o seu título esteja muito bem relacionado e muito bem marcado ao teu texto. Então, aquilo que você escreveu no título, ele precisa aí dialogar com aquilo que você escreveu lá na redação. É importante também que você faça o uso, né, da contra-argumentação e que você escreva de uma maneira que não seja engessada, né, se distanciando aí do texto dissertativo argumentativo. Essa é a base do artigo de opinião, tá? Tem 40 mil vídeos aí no canal, assista. Então, olha só, você poderia ter escrito, né, numa perspectiva de que há felicidade e você poderia ter escrito numa perspectiva de que não há felicidade. Você escolheria isso a partir do que eu recebi como proposta. Então, não tenho acesso aos textos de apoio, repetindo. A felicidade, gente, o segredo do artigo de opinião, galera, que é o que eu ensino muito para os meus alunos, é você realmente se colocar no texto. Você, fecha os seus olhinhos, meu amor, você acha que há felicidade por meio dessas interações? Que realmente é possível você ser feliz por meio dessas interações? É possível você encontrar essa felicidade por meio das interações nas redes sociais? Ou pelo contrário, não é possível? Porque você se compara, porque tem uma positividade tóxica, porque pode ter desmorfismo de imagem, porque tem cultura do cancelamento, porque só tem tragédia, porque as pessoas xingam todo mundo. Como que você se sente?
Então, o segredo, gente, né, do artigo de opinião é justamente você se colocar no texto, se colocar na redação. Pensa, eu, Priscila, quando eu estou interagindo nas redes sociais, quando eu estou lá nas redes sociais conversando com os meus alunos, dialogando com os meus alunos, com os meus seguidores, quando eu estou aqui com vocês, é possível ter felicidade? Essas interações são reais? Essas interações são verdadeiras? Essas interações realmente possibilitam a felicidade? Possibilitam que a felicidade faça parte de mim? E aí, se você é o tipo do aluno que me mandou mensagem lá no Instagram falando eu não sabia qual alusão usar, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever num curso meu específico de artigo de opinião, que agora eu tenho inscrição aberta para a Unioeste. Pelo amor de Deus, gente, artigo de opinião não tem essa obrigatoriedade de alusão. Não significa que você não deva usá-la. Você pode usá-la, mas o foco não é esse. O foco não é trazer a utopia do Thomas More, a Constituição Federal, a Sociedade do Cansaço. O objetivo é você me convencer. Lembre-se de que a base do gênero é essa. Então, olhem os vídeos anteriores aqui do canal, especialmente os vídeos que eu analisei da Unioeste, especialmente os vídeos que eu mostro notas 50 a mais da Unioeste. A banca, ela quer a sua voz, ela quer saber a sua capacidade de convencimento, ela quer saber a sua capacidade de persuasão. É o que você consegue desenvolver, é como você consegue desenvolver, é como você consegue escrever essa redação. Então, olha só, ela colocou como título, e aí eu já vou dizer, ó, gente, se você não colocou título, você vai ser penalizado, tá? Por quê? Porque a base do gênero do artigo de opinião é o título, e no comando, pelo que os meus alunos me falaram, tinha lá orientações quanto ao título, e aí eu vou aproveitar para falar. Pega no dia da prova a sua mão que você escreve, faz um Tzinho aqui na mão, para você não esquecer do título, tá? Nós não podemos errar isso, esquecer do título. Ela colocou título, uma felicidade longe de ser alcançada. Então aqui, ó, no próprio título dela, ela já mostrou aí o posicionamento dela. Ótimo, tá? Ela já mostrou aí o posicionamento dela, reiterando que essa felicidade está longe de ser alcançada. Então, ela já se posicionou em relação a isso. Ótimo. No artigo, o ideal, né, é que o título ele já indique aí o posicionamento, tá? Likes, aprovações, compartilhamentos. Estas são algumas das ações presentes nas interações, né? Então, essas são algumas das presentes nas interações diárias das redes sociais, as quais impactam negativamente a vida dos usuários. É válido ressaltar que, apesar dessa interação trazer pontos positivos, como a aproximação de pessoas, as consequências danosas à felicidade são mais significativas. Aqui ela trouxe um pouco de autoria, tá? Ela falou que impactam negativamente a vida dos usuários, mas ela não aprofundou. Então, o ideal seria ela já ter aprofundado um pouquinho, já ter falado quais seriam esses impactos negativos. E essa contra-argumentação eu oriento trazer lá para baixo, não trazer na introdução. Já fala lá embaixo, porque aí eu não sei, tá? As consequências são mais significativas. Por quê? Sob qual perspectiva que você sabe disso? Entendeu? Sob qual perspectiva que você sabe disso? Que isso é negativo. E outra, qual é, né, a sua máscara? O ideal é que ela seja apresentada logo no início. Não é uma regra, mas isso ajuda muito na correção do seu texto, porque aí, quando eu for lendo a sua redação, eu já consigo visualizar as características da sua máscara. Além disso, eu senti falta de pessoalidade, né? Então, você poderia ter colocado assim, ó, os quais impactam negativamente na nossa vida, na minha vida, na vida de nós, usuários, tá? Se coloca no texto, ok? Então, assim, a sua tese tá bem marcadinha, mas eu orientaria tirar aqui essa contra-argumentação logo na introdução, tá? Lembre-se, a pessoa que for ler o seu texto, ela precisa ser convencida.
Eu sou convencida de que realmente não pode ter felicidade nas interações sociais. Não há felicidade nessas interações. Nessa conjuntura, eu, como jovem atraída pelas redes sociais, posso afirmar os impactos que o uso exacerbado de tais mídias podem acarretar. O uso exacerbado acarreta, tá? E aí, olha só, o tema da redação não era o uso exacerbado de redes sociais, não é? O tema da redação não era esse, amor. O tema da redação era a questão da felicidade. Então, cuidado para não tangenciar. Muita atenção aí para não tangenciar o tema. A falsa imagem de vida perfeita e de felicidade contínua, transmitida pelos meios, gera um sentimento de incapacidade, atingindo pessoas que acreditam não se encaixar nos padrões impostos. Aumenta a busca por uma felicidade que está longe de ser alcançada. Então, olha lá. A sua máscara social de jovem atraída pelas redes sociais, ela não se concretiza na sequência. Então, quando você fala, atingindo pessoas que acreditam não se encaixar nos padrões impostos, aqui era o momento de você se colocar no texto. Aqui, era o momento de você dizer, olha, isso me afetou. Isso fez com que eu me sentisse infeliz. Essa interação, esse excesso de interação fez com que a minha situação fosse essa, entende? Então, assim, sempre, isso eu falo assim, sempre nas minhas aulas de artigo de opinião, e aqui no canal tem ainda sobre isso. A questão da máscara, gente, ela não pode ser colocada na redação apenas assim, vou colocar a máscara para cumprir tabela. A máscara, ela tem que ajudar na sua argumentação. Então pensa assim, eu vou me colocar como uma jovem que é atraída pelas redes sociais e que sofre em decorrência dessas interações, que acha que essas interações são superficiais, que acha que essas interações, elas não são verdadeiras. Por quê? Porque as amizades que eu desenvolvo nas redes sociais, elas não são verdadeiras, elas são números, entendeu? Porque olha só, você não está falando de interação, você está falando da falsa imagem de uma vida perfeita, dessa questão de eu observar as pessoas. E pelo que a proposta falava, ela trazia a palavra interação. E a palavra interação significa interagir, ok? No sentido de dialogar, de conversar, tá? Zygmunt Bauman, que me permita a apropriação, mas analisando a perspectiva digital atual, a juventude está realmente vivendo uma modernidade líquida. Aí a banca quer saber por quê? Por quê? Tá? Por quê? Por que está vivendo uma modernidade líquida? Sob qual perspectiva que está vivendo uma modernidade líquida? Sob quais aspectos vive uma modernidade líquida? Tá? Então, assim, você tem que ter, meu amor, muita clareza quanto à alusão, tá? Então, a alusão, ela precisa estar muito clara na sua cabeça. A alusão, ela precisa estar muito relacionada àquilo que você está escrevendo, justamente para possibilitar que você consiga usá-la de uma maneira articulada. Então, perceba, você falou que está longe de ser alcançado. E aí, aqui, você não faz nenhum gancho semântico, nenhuma articulação para realmente comprovar isso. Para realmente dizer, olha, eu justifico trazer o Bauman por isso, por isso, por isso, por isso. Olha, o fato da realidade, da sociedade estar vivendo essa modernidade líquida é o que inviabiliza aí as relações. E aí, você desenvolveria, aprofundaria, relacionaria melhor, tá? Ademais, nós, jovens, usamos as redes sociais como uma forma de lazer, buscando conteúdos atrativos que nos tirem do tédio rotineiro, acreditando que então teremos felicidade. Porém, esse sentimento é muito mais complexo. Por que é muito mais complexo? Tá? Então, olha só, o que acontece? Você precisa ter no seu texto algo que se chama progressão, que é você apresentar a situação e aprofundá-la, e desenvolvê-la, e relacioná-la, e complementá-la.
entendeu? Então é nesse sentido que você precisa construir a sua argumentação. Sempre pensando, olha, esse sentimento é muito mais complexo, por isso. Não me entenda mal, o lazer pode trazer felicidade, mas não quando apostado em idealizações tóxicas e expostas diariamente no meio digital. Então, olha só, no artigo, evita trazer o pode. Então, assim, ó, lembre-se, né? Lembrar sempre, o objetivo do artigo de opinião é ser persuasivo. A base do artigo de opinião é a argumentação. Você precisa argumentar, você precisa relacionar, você precisa mostrar por A mais B o seu posicionamento, ok? Isso precisa estar claro. Então, olha só, apostado em idealizações tóxicas. Então, tá, mas por que isso é tóxico? Por quê? Tá? Então, assim, ó, não é que o lazer traz felicidade, é a interação. Lembra, né? Que é a interação. Então, é muito importante vocês terem aí foco no tema, tá? A proposta de redação é o que manda na sua redação. A proposta de redação manda no seu texto. Justamente porque para o tempo todo você retomar essa proposta e não correr o risco de tangenciar o tema. Por fim, a possibilidade facilitadora da comunicação das interações midiáticas é uma realidade, mas se forem substituídas por diálogos e encontros presenciais, a felicidade certamente será conquistada e os hormônios precursores de tal sentimento olha lá, erro de concordância, serão frequentes e facilitados. Portanto, sim, a felicidade por meio de interações das redes sociais está longe de ser alcançada. Então, olha lá. A tua tese, você conseguiu marcar bem a tua tese, né? O tempo todo aí você retomou isso, ok, aqui nesse final fechou. Agora, o problema está na argumentação, tá? Então, assim, ó, cadê a sua máscara social? Foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Você que é jovem, você que vive isso, coloque-se no texto. Você é a articulista da sua redação. Você é a dona do seu texto. Então, use a sua voz, gente. No artigo de opinião, a beleza do artigo de opinião, que é um dos motivos que faz assim com que eu ame trabalhar esse gênero com os meus alunos, é justamente essa possibilidade de vocês trazerem a sua voz e de não ficarem reféns de modelos engessados, de medo de falar o seu posicionamento, com medo de argumentar, porque no artigo você pode, é a sua voz aqui. Então seleciona, olha, a felicidade ela não é possível por meio das interações. Por quê? Porque essa interação ela não é verdadeira, ela é em base de números, e essa interação muitas vezes é no sentido de mostrar um espetáculo, uma vida que não é real, uma vida que não é minha. Então essa interação ela sempre quer, vamos pensar, como que você mostra a sua vida nas redes sociais? Você mostra você comendo um pão com ovo? Você mostra você comendo com a conta de luz atrasada? Você mostra você perdendo o busão, teu chinelo arrebentando na rua? Você mostra acabando seu gás? Você mostra você não tendo sal para cozinhar? Você não mostra isso. O que você mostra? Só o que há de melhor. E essas interações baseadas naquilo que é o melhor pode causar relações sustentadas em nada, sustentadas em mentiras. E aí isso causa infelicidade. Pensando em tudo isso, ficaria muito mais fácil de você argumentar se a sua máscara social fosse uma pessoa que sofresse isso. Tudo bem, querida? Deu para entender? A nota vai ser solamente sua, tá? E se vocês quiserem aí ter as redações corrigidas, entrem em contato comigo, profaprisatera.com.br, me segue lá no Instagram, se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilha e vamos lá, beleza? Bora escrever redação, fi!